Olá pessoal, tudo bem? Continuando aqui os nossos estudos do Aprender Sempre, né? Estamos aqui na sequência de atividades 1, nas aulas 5 e 6, e hoje trabalhando com notação científica do primeiro ano do ensino médio. Então, ó, o primeiro exercício, ó, o que ele diz? Escreva cada número na forma de potência de 10. Então eu tenho aqui, ó, na B, C e D, bem fácil de se fazer, ó. Quando nós temos o número 1 seguido aqui de zeros, não importa quantos sejam, como que eu escrevo isso na forma de potência? Eu coloco aqui o 10, que vai ser minha base. Aí eu conto quantos zeros tem. O 100 ele tem 2 zeros. Então essa quantidade de zeros eu indico aqui em cima no expoente. Então 10 ao quadrado, ou 10 elevado a 2. O 1000, a mesma coisa, ó. Eu coloco o 10. Como ele tem 3 zeros, eu coloco 10 elevado a 3, ou 10 ao cubo. O 10.000, mesma coisa, tem 4 zeros, então vai ficar 10 elevado a 4. O 100.000 tem 5 zeros, então vai ficar 10 elevado a 5. Bom, agora nas letras E, F e G, o que eu vou fazer aqui? Ó? 1/10, isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre 10 elevado a 1. Quando eu não tenho nada ali indicado no expoente, o expoente é 1. Bom, tinha uma propriedade de potência dos expoentes negativos, ó, quando eu tinha algo assim, a elevado a menos n, isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre a elevado a n. Quando não tem nada embaixo, né, ó, da minha potência ali no denominador, é como se estivesse aqui o valor 1. Então você faz essa inversão. O que estava embaixo no denominador vai para cima, e o que estava em cima aqui no numerador vem para baixo. Quando eu faço essa mudança, meu expoente muda de sinal. Então, se eu fizer o caminho contrário, também eu troco o sinal. Então, está 1 sobre 10 elevado a 1, eu posso escrever 10 elevado a menos 1 sobre 1. Aí, como é 1 aqui embaixo, eu posso tirar ele. Então, vai ficar 10 elevado a menos 1. Mesma coisa 1 sobre 100, ó, 1 centésimo. Então é a mesma coisa que 1 sobre 10 ao quadrado, como nós já vimos lá em cima ali, né, o 100. Invertendo então, ó, isso aqui é a mesma coisa que 10 elevado a menos 2 sobre 1. E esse 1 aqui embaixo eu posso apagar ele, ou omitir ele aqui, né? Vai ficar 10 elevado a menos 2. E na letra G aqui, ó, o 1 sobre 1000, então é a mesma coisa que 1 sobre 10 elevado a 3, que aí invertendo vai ficar 10 elevado a menos 3 sobre 1, que aí esse 1 eu posso esconder ele, vai ficar 10 elevado a menos 3. Feito ali o exercício 1. Agora aqui no exercício 2, ó, o que ele fala? Converta os números abaixo para a notação científica. Então na minha notação científica, o que nós vamos ter aqui? Uma multiplicação entre dois valores. Um deles tem que ser um número entre 1 e 10, né? E o outro tem que ser uma potência de base 10. Então veja aqui, ó, tem esse primeiro número aqui na letra A. Aonde eu poderia posicionar a vírgula para eu ter um número, né, entre 1 e 10. Se eu colocasse a vírgula aqui, ó, antes do 4, né, ou à direita do 4, vamos dizer assim, o que eu teria aqui, ó? Se eu fizer isso, eu teria 4,0, né, vezes 10, olha lá, vai aparecer minha potência de 10. Qual vai ser o valor do expoente que eu vou colocar ali, ó? Eu vejo aqui, ó, quantas casas eu vou andar com a vírgula, né, entre a posição original e a posição que eu coloquei ela ali, ó. Então eu faço a contagem, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Como esse número era 0, alguma coisa, um número bem próximo de 0, esse meu expoente fica negativo. Então 4,0 vezes 10 é menos 5. Ou simplesmente 4 vezes 10
a menos 5. Né? Agora, na letra B, aonde eu coloco a vírgula, né? Quando eu não vejo a vírgula, sabemos que ela está aqui. Aonde eu coloco a vírgula para eu ter um número maior que 1, menor que 10? Entre o 2 e o 4, olha lá, ficou 2,4. Então eu penso, veja lá, o que eu vou ter? Ó? O 2,4 vezes, né? Aí eu vou ter aqui o 10. Quantas casas eu vou andar com a vírgula, né? Ó, eu posso pensar em casas andando com a vírgula, ou posso pensar assim, ó, voltando lá na letra A. Entre a posição original da vírgula, essa aqui, e a vírgula onde eu coloquei. Quantos algarismos eu tenho entre essas duas? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. É o valor do expoente. Mesma coisa aqui, ó. A posição original da vírgula estava aqui, ó, à direita dele. E foi lá ficar entre o 2 e o 4. Quantos números, né, eu tenho entre essas duas vírgulas? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Como esse número era um número grande, ó, 24 milhões, então fica 2,4 vezes 10 elevado a 7. Desse jeito aqui. Ou se eu pensar na ideia do andar com a vírgula, né, ó, então eu vou andar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora o próximo aqui, ó. Aonde eu vou colocar a vírgula para ficar maior que 1, menor que 10? Aqui, ó. À direita do 8 ali. Então o que eu vou ter aqui, ó? 8,0 vezes 10. Aí penso ali, como eu falei, da posição original para onde foi a vírgula. Quantos algarismos eu tenho aí, ó? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Como é 0, alguma coisa, ó, vai ficar menos 7. 8,0 é 8, que eu posso escrever então simplesmente 8 vezes 10 elevado a menos 7. Agora o próximo aqui, ó. Aonde eu vou colocar a vírgula? Ó, entre o 5 e o 3. Então vai ficar 5,3 vezes 10. De novo, como é 0, alguma coisa, eu sei que o meu expoente é negativo. Qual vai ser o valor do expoente? Ó, quantos algarismos eu tenho entre as duas vírgulas? Ó, 1, 2, 3. Então vai ficar menos 3. Agora aqui no próximo, ó, quando eu não vejo a vírgula, está aqui, à direita dele. Aonde eu vou colocar a vírgula para ter um número maior que 1, menor que 10? Aqui, ó. Então vai ficar 8,0 vezes 10. Quantas casas eu vou andar com a vírgula? Ou quantos algarismos tenho entre as duas vírgulas? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então 10 elevado a 9. 8,0 é a mesma coisa que 8, né? Então posso colocar 8 vezes 10 elevado a 9. E esse aqui, ó, vou colocar a vírgula onde? À direita dele, ó. Então ficaria 7,0 vezes 10. Ó, entre as duas vírgulas só tenho um número aqui. Então 10 elevado a menos 1. E aí é 7,0, então eu posso colocar simplesmente 7 vezes 10 a menos 1. E o último aqui, ó, aonde eu vou colocar a vírgula para ficar maior que 1, menor que 10? Aqui, ó, vai ficar 5,05 vezes 10. Quando nós não vemos a vírgula, está sempre aqui à direita do número. Então, quantos algarismos eu tenho entre essas duas vírgulas aqui, ó? 1, 2, 3, 4. Então ficou 10 elevado a 4. Tá ali, ó. Então, respondemos a atividade 2. Agora no exercício 3 é o caminho contrário. Então ele fala, os números abaixo estão escritos em notação científica. Escreva-os com todos os algarismos. Então, ó, na letra A, eu tenho 7,6 vezes 10 elevado a 5. Então, ó, eu vou colocar
o 7 e o 6 já, agora não vou colocar vírgula. Então o que eu vejo aqui, ó? O 10 elevado a 5. Nós não vimos lá que o expoente era o total de algarismos que eu tinha lá da posição original da vírgula para a posição final onde ela ficou lá, né? Igual fizemos no exercício 2. Bom, então aqui mesma coisa. Ele vai indicar para mim, né, quantas casas eu vou andar. Então, o 5, como é positivo, eu vou caminhar com a vírgula para a direita, também para cá, né? E aí eu vejo o seguinte, eu posso pensar assim, é o total de números que eu vou ter depois dessa vírgula original aqui, 7,6, então depois aqui. Como já tem um valor, se eu for colocar aqui, ó, mais um zero. Então quantos números eu tenho agora? A vírgula estava aqui entre o 7 e o 6, ó, 1, 2, não tem ainda. Então, 3, 4, 5. Agora sim, ó, ficou 760 mil. Então, depois dessa vírgula aqui onde ela estava, eu vou ter ali 5 algarismos. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Agora, o próximo ali, ó, o 9,4 vezes 10 a menos 3. Então, ó, quer dizer o seguinte, como agora ele é negativo, o meu expoente, né, ó, agora eu vou acrescentar vírgula, acrescentar números, né, agora indo para a esquerda, né, então valores ali antes do 9 ali, ó. Então vou colocar esse número aqui um pouquinho para frente, vou colocar ali o 94. Como o expoente aqui é o menos 3, quer dizer, depois dessa vírgula devem ter 3 algarismos. Bom, já tenho o algarismo 9, então já estou contando 1. Se eu colocar o 0, aí vou ter 2 algarismos. Se eu colocar mais um 0, agora sim. Como é 0, alguma coisa, então tem que colocar a vírgula aqui e o 0 na frente. Então ficou lá, ó, depois da vírgula original, que estava aqui o 9,4, né? A vírgula aqui logo após o 9. Agora depois dela eu tenho 3 algarismos, ó, 1, 2, 3. Ou andei 3 casas com a vírgula, estava aqui, ó, 1, 2, 3. Agora a mesma coisa aqui, ó, o 6,3 vezes 10 elevado a 5. Então vou colocar aqui, ó, o 613. Como é positivo o meu expoente, minha vírgula vai para a direita. Então, se o expoente ali é o 5, quer dizer, depois dessa vírgula aqui, né, a hora que eu desfazer a minha potência, devem ter ali 5 algarismos. Eu já tenho 2, né, o 1 e o 3 aqui. Então, o que eu vou fazer? Acrescentar zeros. Se eu acrescento 1, ó, já tenho um terceiro valor. Mais um zero, um quarto. E mais um zero, um quinto valor. Então a vírgula que antes estava aqui, ó, né, entre o 6 e o 1. Agora sim, ó, depois dela eu tenho 5 algarismos. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Ou andei 5 casas com a vírgula. Estava aqui, né, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Agora aqui, ó, 5 vezes o 10 elevado a 7. Esse aqui é fácil, ó. Eu vou colocar o 5, como não tem vírgula ali, ó, se é 10 elevado a 7, eu vou acrescentar 7 zeros, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá ali. O próximo. O 2,3 vezes 10 a menos 5, mesma coisa. Agora, como o expoente é negativo, eu vou acrescentar os algarismos antes do 2, à esquerda dele ali, né? Ó. Então, menos 5 quer dizer, depois dessa vírgula aqui, deve aparecer 5 algarismos, melhor, antes dessa vírgula, deve aparecer 5 algarismos. Ah, eu já tenho um, que é o algarismo 2. Então, falta acrescentar 4 algarismos. Que algarismo que eu acrescento? É sempre o zero. Então, vou colocar aqui, ó, 0, esse primeiro 0, não conta. Né? Então, vou colocar 4 algarismos zeros. Então, 1, 2, 3, quarto, né? 4, perdão. E o quinto algarismo é o 2 mesmo ali, seguido do 3. Então, ficou desse jeito aqui. E o último ali, ó, 1,03 vezes 10 elevado a 8. Então, mesma coisa, vou colocar aqui, ó, o 103.
Então, 10 elevado a 8. Então, significa que depois dessa vírgula aqui, devo ter 8 algarismos. Ó, eu já tenho 2 aqui, que é o 0 e o 3. Para 8 está faltando 6, então vou acrescentar 6 zeros. Ó. Então, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Feito ali. Agora aqui no exercício 4 ele fala, resolva as operações. Então na letra A, 3 vezes 10 ao quadrado mais 4 vezes 10 ao quadrado. Como as potências são iguais, ó, aqui é uma soma, eu posso pensar como se fosse 3x mais 4x. Se fosse 3x mais 4x, ficaria 7x, 3 mais 4, 7. Então mesma coisa, eu somo os números da frente, ó, 3 mais 4, 7, vezes o 10 elevado a 2. Feito ali. Agora, no de baixo aqui eu tenho uma multiplicação. Então eu vou multiplicar número com número, potência com potência. Então isso aqui é a mesma coisa, ó, que 3 vezes 2 vezes 10 ao quadrado vezes 10 elevado a 3. Então o que eu tenho? 3 vezes 2 é 6 vezes propriedade de potência, multiplicação de potência de mesma base, ó, conserva a base, soma os expoentes. 2 mais 3, 5. Mesma coisa no de baixo, ó. Eu vou fazer 5 vezes 8 vezes o 10 elevado a 4 vezes o 10 elevado a 3. Então, ó, 5 vezes 8 vai dar 40 vezes o 10 aqui, ó. Soma os expoentes de novo, ó. Bases iguais, conserva a base, soma os expoentes. Então, 10, 4 mais 3 vai ficar 7. Então, 40 vezes 10 elevado a 7, né? Que aí eu posso escrever isso aqui também na forma de notação científica, que vai ficar assim, ó. O 40 é a mesma coisa que 4 vezes 10, vezes o 10 elevado a 7, que já estava ali. Quando não tem nada no expoente, aqui é 1. Então, vai ficar 4 vezes 10 elevado a 1 vezes 10 elevado a 7, ó, conserva a base, soma os expoentes. 1 mais 7 vai ficar 8. 4 vezes 10 elevado a 8. Agora, o próximo aqui, ó. 8 vezes 10 elevado a 6, né? Dividido por 4 vezes 10 elevado a 3. Então, aqui, ó, eu vou dividir número com número, potência com potência. Então, se eu fizer ali, ó, já fazendo direto aqui, ó, o 8 dividido por 4 vai dar 2 vezes. Agora, 10 elevado a 6 dividido por 10 elevado a 3. Divisão de potência de mesma base, ó, conserva a base e subtrai os expoentes. Então, vou fazer o 6 menos 3, que vai ficar 3, 10 elevado a 3. Então, ficou 2 vezes 10 elevado a 3. Agora, o próximo aqui, ó, 4 vezes 10 ao cubo mais 5 vezes 10 ao cubo. É a mesma coisa que fizemos no de cima, ó, lá no primeiro. Se as potências já são iguais, soma só os números da frente. 4 mais 5 vai dar 9. Então, vai ficar 9 vezes 10 ao cubo. O próximo aqui, ó, 2 vezes 10 elevado a 4 vezes 2 vezes 10 elevado a 3. Então, multiplica número com número. Eu vou fazer o 2 vezes 2, que dá 4, vezes o 10. 10 elevado a 4 vezes 10 elevado a 3, ó, conserva a base, somos expoentes. Então, 4 mais 3 vai ficar 7. Então, ficou 4 vezes o 10 elevado a 7. O próximo aqui, ó. De novo, vou fazer a divisão entre eles ali, ó. O 9 dividido por 3. Então, 9 dividido por 3 vai ficar 3 mesmo. Vezes. Coloco aqui o 10, ó. Agora, toma cuidado, ó. Divisão. Sempre eu vou fazer a subtração dos expoentes. Então, vai ser esse, o primeiro expoente, menos o segundo. Então, vou deixar indicado aqui primeiro, ó, para a gente não confundir. Então, vai ficar 3 menos 6. Que vai ficar assim, ó. 3 vezes 10. 3 menos 6 vai ficar menos 3. O próximo aqui, ó.
Vou fazer a divisão entre os números. Então, 15 dividido por 3, fica 5, vezes 10 elevado a 8 dividido por 10 elevado a 4, ó. Então, conserva a base, subtrai os expoentes, ó. 8 menos 4, fica 4 mesmo. E o último aqui, ó. Se eu faço 24 dividido por 6, dá 4, vezes. Coloco aqui o 10, ó. Divisão de potência de mesma base, conserva a base, vou subtrair, ó. 18 menos 9, 9. Então ficou 4 vezes o 10 elevado a 9. Agora o exercício 5 ele fala, ó, calcule o valor da expressão x igual a 51.000 vezes 10 a menos 3 vezes 3 mais 3 vezes raiz de 6. Né, ó. Então o que eu tenho aqui? Ó? Vamos lá. X igual. Olha o seguinte, ó. 51.000 vezes 10 a menos 3. Quando eu não vejo a vírgula, está aqui. Se é 10 a menos 3, ó, vou andar 3 casas com a vírgula para a esquerda, como nós já vimos, ó. Ou, em outras palavras, entre a posição original da vírgula e aonde ela vai estar, eu vou ter 3 algarismos, ó. Então vai ter que ficar aqui. Então tá lá, ó, andei 3 casas com a vírgula, né? 1, 2, 3, parou aqui. Então 51.000 vezes 10 elevado a menos 3 é a mesma coisa que 51. Mais 3 vezes a raiz de 6. Raiz de 6, ó, arredondando, aproximando aqui, vai ficar 2,45 aproximadamente. Então, fazendo uma aproximação aqui. A raiz quadrada de 6 é aproximadamente 2,45. Então, eu tenho que o x vai ser igual a 51 mais 2,45 vezes 3. 3 vezes 5 é 15, vai 1. 3 vezes 4, 12, mais 1, 13. 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. Eu tenho aqui, ó, 2 casas com a vírgula, 2 aqui também. Vai ficar 7,35. Se eu somar 51 mais 7,35, ó, eu tenho que o x vai ser igual a 58,35. Feito ali. Agora aqui, ó, no exercício 6, né, uma questão do Saresp, ele fala: um ano-luz em notação científica corresponde a 9,461 vezes 10 elevado a 12 quilômetros. Esse número, em sua representação extensa com todos os algarismos, é... Então, veja o seguinte, ó, nós vemos aqui que o expoente é positivo. Se é positivo, quer dizer, eu vou caminhar com a minha vírgula para a direita. Então, vou colocar aqui, ó, já vou colocar aquele número, né, ó, vamos colocar aqui 9,461 vezes 10 elevado a 12. Então, a vírgula vai para a direita. Então, posso pensar naquela estratégia dos números após a vírgula, dos algarismos após a vírgula. Então, vou escrever ali o 9.461. Então, eu vejo, ó, quantos algarismos eu já tinha depois da vírgula aqui no número original, na forma de potência? Né, ó, eu tenho aqui 1, 2, 3. Já tenho 3. Para 12, que é, né, o valor do meu expoente, está faltando quanto? 9. Então, quer dizer, eu vou acrescentar 9 zeros aqui, ó. Então, eu vou ter ali, ó, acrescentando zeros aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? Então, ficou esse valor escrito então com todos os algarismos correspondente a um ano-luz. Agora o exercício 7 aqui, então, né? O que ele fala? Usando um microscópio eletrônico, um pesquisador mediu o diâmetro de uma partícula, obtendo 3.943,57 fentômetros de diâmetro. Observe o quadro com as unidades de medida menores que o milímetro, prefixos do Sistema Internacional de Medidas. Então tem lá, ó, o milímetro é o 10 elevado a menos 3, né?
o micrômetro 10 a menos 6, nanômetro 10 a menos 9, picômetro 10 a menos 12 e o fentômetro é 10 a menos 15. Então ele fala, a alternativa que mostra a medida do diâmetro em metros, olha lá, metros ele quer saber aqui, ó, encontrado pelo pesquisador, representado na forma de escrita da notação científica é. Então primeiro, ó, vamos pegar esse valor aqui, ó, o 3.943,57. Vamos escrever isso aqui na forma de notação científica. Aonde que eu vou colocar a vírgula mesmo? Tem que ficar um número maior que 1 e menor que 10. Então eu vou colocar a vírgula aqui, ó, entre o 3 e o 9. Então isso aqui vai ficar, né, ó, dessa maneira aqui. Vai ser igual a 3,94357. Aí eu vou colocar o vezes 10. Como esse número era um número grande, lá 3.000 e alguma coisa ali, quase 4.000, o meu expoente vai ser positivo. Aí eu vejo, ó, quantas casas eu andei com a vírgula? Ela estava entre o 3 e o 5, ó, então eu andei 1, 2, 3. Ou posso pensar também que entre essas duas vírgulas, a original e a final, olha lá, eu tenho 3 algarismos. Então ficou 10 elevado a 3. Beleza. Bom, um fentômetro é 10 a menos 15 metros. Então eu vou fazer esse valor, o 3,94357 vezes 10 elevado a 3. Isso aqui eu vou multiplicar por 10 a menos 15. Multiplicação de potência de mesma base, que a gente faz mesmo, conserva a base, soma os expoentes. Então eu tenho 3,94357 vezes o 10. Se eu faço, ó, 3 menos 15, eu tenho menos 12. Né? Pensa assim, eu devo 15, pago 3, fico devendo 12 ainda. Então, ó, isso aqui, valor em metros. Então, qual é a alternativa correta? É a minha letra A, feito ali. Tudo bem, pessoal? Então, ó, terminamos aqui. Se está gostando, deixa aquele joinha. Se não for inscrito, inscreve-se aí no canal e nos acompanhe. Muito obrigado a todos.